Olá, eu me chamo Velma Freire, sou graduada em Administração de Empresas, sou pós-graduada em Gestão Pública, Gestão da Qualidade, também tenho MBA em Gestão e Saúde e estamos em andamento com o MBA em Gestão de Projetos. Eu trabalho com mentorias, com treinamentos, trabalho como professora também e trabalho hoje numa empresa na área de saúde e sempre tive o objetivo, de no futuro próximo, traduzir esse conhecimento, replicar o conhecimento, replicar, conteúdo prático, conteúdo teórico a mais profissionais que desejam crescer na sua carreira profissional, que desejam aí também estar alavancando um negócio próprio, gerindo, um novo negócio. Então, eu estou aí no mercado para favorecer essas pessoas com meu conhecimento, com minhas habilidades, com minha experiência, para proporcionar aí que outras pessoas possam também realizar seus sonhos, como eu estou realizando agora de ter aí o meu próprio empreendimento, Então, pessoal, hoje eu trago para vocês um material a respeito de uma competência muito importante no mercado de trabalho atual. E você que é profissional, você precisa estar atento a essa competência que é muito visada pelas empresas do mundo moderno, atualmente. Tá? Qual é essa competência? Essa competência é o comprometimento organizacional, tá bom? Muitas pessoas não conhecem essa competência, muitas pessoas e profissionais pensam que é uma competência simples, que é uma competência que não requer tanta atenção, mas que, na verdade, é muito observada pelas lideranças, tá? Nas empresas onde nós trabalhamos, onde nós estamos aí inseridos no mercado de trabalho. O objetivo desse conteúdo de hoje, desse momento, dessa aula, é trabalhar a definição do que é esta competência com vocês, explicar o que é um comprometimento organizacional, em si, na prática, o que as empresas buscam com esta competência no profissional, certo? Então, nós temos aí esse objetivo com essa explanação de hoje. Dentro desse objetivo, dessa explicação, nós vamos trabalhar 4 pontos que merecem atenção, que estão inclusos nesse comprometimento organizacional. Primeiro, nós temos aí que entender o que são as normas, Segundo, as rotinas. Terceiro, as orientações e decisões. E 4, as capacitações. Mas o que eu quero falar com vocês a respeito do que é competência? Gente, competência é algo que você se prepara, se capacita para entregar para a empresa, tá certo? É um conteúdo que você tem em teórico e que você consegue colocar em prática, tá? Então, você torna-se competente naquela área porque você consegue desenvolver com habilidade, com eficiência, com eficácia, tá certo? Então, essas competências, elas são de suma importância para o profissional demonstrar conhecimento, demonstrar resultado, demonstrar que consegue realizar aquelas atividades e atender as demandas solicitadas pela empresa, tá? Que geram aí expectativa pela empresa, certo? Então, quando nós falamos de comprometimento organizacional, nós incluímos o quê? Nós incluímos os 4 pontos de atenção que nós temos aí e nós vamos um pouco além. Nós vamos conversar hoje sobre o que a empresa procura e o que é que você, profissional, entende como competência. Qual é o problema que as pessoas veem nessa competência de comprometimento organizacional? Por que elas não entendem, tá? O que a empresa quer é que você cumpra esses 4 pontos. A expectativa da empresa é que você, profissional, que está lá vendendo a sua força de trabalho, dentro de um contrato de trabalho com a empresa, que você cumpra esses 4 pontos, tá? Vamos trabalhar um por um? O que seriam as normas? Elas existem, sempre vão existir normas. Cada empresa tem uma normativa diferenciada. Claro que todas obedecem à legislação, contudo, elas têm normas internas. E essas normas internas devem ser obedecidas pelos seus colaboradores e os profissionais que aceitaram o desafio de estar junto dessa empresa, trazer resultados para essa empresa na sua área de atuação.
tá? Então, nós temos aí, ó, e toda empresa possui as suas normas, como eu falei. Elas se referem a um estilo de gerir atividades. Então, cada empresa tem as suas. Não adianta a gente comparar as normas de uma empresa com as normas de outra, porque essas normas vão variar de acordo com o mercado do mercado que essa empresa atue. Se é uma empresa na área da saúde, a normativa é uma. Se é uma empresa voltada para a construção civil, a normativa é outra. Se a empresa é na área educacional, também é uma terceira distinção. Então, não tem como comparar. O que você vai conseguir comparar é a empresas do mesmo nicho, empresas da mesma área. Um hospital particular com outro hospital particular. Né, uma instituição educacional com outra educacional privadas, certo? Mas se a gente for comparar a pública com a particular, nós já vamos encontrar aí um desvio, porque a pública, ela segue uma normativa diferenciada, né, da particular. Então, quando o profissional ele ingressa em uma organização, ele precisa se inteirar de quais são as normas daquela empresa. Porque assim ele vai saber o que é que essa empresa quer, qual o direcionamento que eu, profissional, devo seguir para atender a expectativa dessa empresa, né? E não ir contra. Porque se você não souber, você vai acabar se referenciando com normativas de outras empresas, ou do próprio mercado de trabalho, ou de algo que você leu, e você vai fugir do que a empresa tem como expectativa. Tá? Então, a gente precisa, de pronto, logo, saber quais são essas normas. Ao passo que o profissional age de maneira contrária a esses pressupostos, ele assume uma postura profissional que não condiz com as expectativas. Então, foi o que eu falei. Tá? Acho que eu consegui deixar claro que o profissional tem que entender quais são as normas da empresa onde ele está, e esse profissional precisa se adequar a essas normas. Algumas você até pode não concordar, pode achar que pode ser melhor, pode pensar em sugestões. Contudo, tem que se adequar a essas normas, entendeu? Não tem como você fugir. O que você pode fazer é propor melhorias, mais para a sua liderança. E essa sua sugestão ela pode ser aceita ou não, tá? Então, a gente tem que ficar atento. Onde estão essas normas? Onde é que eu posso enxergar mais claramente essas normas? Porque alguns profissionais, eles realmente não conseguem enxergar, né? Pensar, não sei o que é a norma, onde é que está essa norma? Será que eu estou infringindo alguma norma? Então, vamos dar aí 3 exemplos de onde encontrar essas normas na sua empresa. Utilização de espaços comuns. Geralmente, nas empresas, nós temos o quê? Temos um refeitório, armários para guardar os pertences, né? Nossos, dos profissionais que lá trabalham, os colaboradores, vestiários. E esses espaços sempre possuem normas de utilização, né? De organização, de limpeza, tá certo? E aí você, quando passa a se utilizar desse espaço, você precisa estar antenado para cooperar com essas normas, certo? Apresentação pessoal. Gente, as empresas, elas tomam muita atenção na apresentação pessoal, principalmente nos cargos que têm contato direto com o cliente, com o fornecedor, com pessoas visitantes, né, que podem estar aí conhecendo a empresa, enfim, para empresas parceiras, tá bom? É de suma importância que você, profissional, se esteja vestido adequadamente. O que eu me refiro adequadamente? Se a empresa tem uniforme, utilize o uniforme, né? Uniforme limpo, uniforme bem passado, o uniforme completo, né? É importante. Se a sua empresa não tem uniforme, você tem que vestir um traje social ou, né, um semissocial, por assim dizer, um esporte social, você precisa estar com a roupa adequada, conforme a empresa solicita. Você não pode trabalhar de qualquer jeito, você não pode trabalhar com roupas manchadas, enfim. Gente, parece claro, parece óbvio, mas não é.
Nós temos no mercado de trabalho profissionais que não ligam para isso e estão em cargos que as pessoas se sentem desconfortáveis ao estar próxima, que a pessoa não identifica a função da pessoa pelo traje ou porque não usa o crachá, não é? Porque não vem trazendo a imagem da empresa. Essa apresentação pessoal, ela é importante, essa norma, e as empresas possuem, porque você, profissional, representa aquela empresa, aonde você está, seja dentro da empresa, seja externo, e por conta disso, é necessário que você esteja adequado à sua empresa, tá certo? Ao cargo, à empresa, à posição, ao administrativo, ao operacional. Outro exemplo de onde encontramos, né, as normas é em relação aos horários, em relação aos prazos. As tarefas têm prazos, os relatórios têm prazos, não é isso? Você muitas vezes precisa registrar o ponto, você tem um horário a cumprir. Então, todos esses exemplos, eles caracterizam aí uma norma, estão dentro de uma norma. E quando você infringe essa norma, você gera um registro de infringência, você saiu desse prazo, né? Então, quando você quebra muito o prazo, você está descumprindo a norma. Quando você chega muito atrasado, quando você não justifica que chegou atrasado e você age naturalmente com esses atrasos, inúmeros atrasos, você falta e não avisa a sua liderança, né? Você costuma o tempo fechou, gerou, né, umas nuvens negras aí no céu de chuva, você já vai colocando atestado. Então, qual é o seu comprometimento com a empresa? Não é? Você pode aí estar infringindo essa norma de horários, de prazos, né, de frequência ao trabalho, que é o que a empresa espera. A empresa espera que você falte o menos possível. Claro que se você faltar porque adoeceu ou tinha algo para resolver e conversou com o líder e ele liberou, aí é uma coisa, né, gente? É uma coisa. Um imprevisto, é uma situação esporádica, mas tem profissionais não veem dessa forma, né? E quando isso acontece, gera aí um desgaste, né, na relação, e isso pode acarretar aí problemas futuros para você no seu emprego, tá bom? Qual é o problema em cumprir normas? Muitas pessoas, né, infringem as normas. São colaboradores ou profissionais que ficam daquele time do contra, né? É porque é norma, é uma obrigação, e aí ele já se vê com os direitos sendo negados, tá? E eles buscam sempre uma saída para manter-se na zona de conforto. A verdade é essa. Toda desculpa vai servir para que o profissional fique na zona de conforto e não cumpra a norma. Não é muito mais fácil você sair lá do vestiário e deixar tudo molhado, tudo pingando, e ver uma torneira com problema e não avisar, né? É muito mais fácil você deixar tudo largado, né? É a sua zona de conforto. Muitas vezes nem em casa você faz isso, e faz isso na empresa, né? E aí você está infringindo uma norma. Você tem aí que colocar seus pertences no armário. O armário você não coloca lá, você deixa em outros lugares e fica feio visivelmente, toma espaço de outras pessoas, é passível, né, de furtos, roubos e tal. E isso gera um desconforto na imagem da organização da empresa, enfim, uma série de coisas. Então, a norma vem para evitar tudo isso. E as pessoas, muitas delas, tendem a quebrar as normas porque fazem parte desse time do contra, ficando na zona de conforto. Então, esse aí é o grande gargalo quando se fala nesse primeiro ponto. No segundo ponto, nós temos as rotinas. O que são essas rotinas? As rotinas é a forma que a empresa tem de padronizar as suas atividades, os seus processos, né? E chama-se aí, então, das rotinas. As rotinas existem, né, como eu falei, para padronizar. Você pode padronizar, né, no caso, um serviço, um processo administrativo, uma atividade operacional.
E como seria esse padronizar? A padronização é a sequência lógica da atividade. Uma atividade que é uma produção, por exemplo, de um equipamento de informática. Então, é primeiro produzidas as pequenas peças, né, os chips, os fios, os cabos, os circuitos. Depois, numa linha sequencial de montagem, as peças são colocadas numa placa. Na sequência, são soldadas. Na sequência, são testadas. Depois é colocada a carcassinha de fora, né? Que envolve essa tecnologia, né? Depois, aí vai seguindo, né? Os demais passos. Vai embalar, ok? Vai colocar na caixa e vai lá, vamos dizer aí, gerar um código e vai para a expedição, né? Vai ficar no estoque, quando for vendido vai faturar, vai para entrega e por aí vai. Tudo isso é o quê? É uma sequência, é uma padronização para fazer com que todos aqueles aparelhos saiam iguais, com a mesma qualidade, tá certo? Possa proporcionar o mesmo serviço prestado ao cliente. Então, não é para sair uma peça rosa, outra verde, outra não. Claro que eles podem produzir rosa, mas vai ser uma sequência de 1.000, de 100, de 200 peças rosas e as peças rosas todas têm que sair iguais. As peças lilás todas têm que sair iguais. Então, isso é padronização, tá? E para que haja uma rotina, tem que ter uma padronização. Na sua casa, você tem uma rotina, por exemplo, acorda, toma banho, toma café, faz um exercício físico e depois vai trabalhar. E você faz isso de segunda a sexta. Então, você tem o quê? Uma rotina. As empresas também têm essa rotina. E os profissionais, eles têm que seguir essa rotina que é estipulada pela empresa, certo? Quando você não tem essa rotina, seu trabalho age com a forma desconecta com os demais colaboradores. Então, um vai fazer de um jeito, o outro vai fazer de outro jeito, um vai atender bem, outro não vai atender, outro vai atender mal, outro vai atender mais ou menos. Aí o cliente só quer ser atendido por aquele que gostou, porque o outro que foi atendido não gostou, sai falando mal, né? Então, já pensou? Você chegar numa padaria, comprar um carioca. No outro dia, você compra o mesmo carioca e o carioquinha tem gosto diferente. No outro dia, você vai, ele já tem, além do gosto diferente, você encontrou um cabelo. Pensa, tem rotina nessa padaria? Não tem. Tem padronização? Não tem. Então, o comprometimento organizacional tem a ver com você, profissional, cumprir a rotina estabelecida pela empresa. Tá certo? O intuito dela, como diz aí o meu slide, é organizar, reduzir, evitar e reduzir retrabalhos, percas, desperdícios, mau atendimento, tá? Essa aí é a vantagem de ter a padronização e de ter, enfim, o estabelecimento da rotina. Onde nós encontramos essas rotinas? Nas atividades operacionais e nas atividades administrativas. As atividades operacionais condizem fábricas, né, que tem uma sequência de montagem, sequência de costura, sequência de solda, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Nos serviços também, nós encontramos as atividades operacionais, né? Na prestação de serviço. Por exemplo, um técnico de informática, né? Ele primeiro abre o notebook, depois ele limpa esse notebook para enxergar os circuitos, as peças direitinho, faz o serviço dele, depois ele fecha, depois ele testa. Então, tem uma sequência, uma atividade operacional que faz com que ele gaste menos tempo, que ele seja mais rápido e eficiente. E sendo assim, ele vai conseguir atender mais clientes. E atendendo mais clientes, ele vai conseguir o quê, gente? Ele vai conseguir ter uma lucratividade, um faturamento maior naquele mês, certo? Atividades administrativas está relacionada a quê? Aos relatórios que precisam ser bem feitos, que precisam seguir um sumário, uma sequência, uma paginação, não é? Precisa de mais o quê? Dentro das atividades administrativas, a organização de um arquivo. O arquivo ele precisa ser organizado e periodicamente, né, os anos
anteriores, os meses anteriores, embalados, encaixados, identificados e organizados, né, num almoxarifado, organizado num estoque, num espaço, e aí cada empresa dá o nome que tem, né, dentro da sua empresa, certo? É muito importante essas rotinas, essa padronização. A empresa economiza muito tempo, né? Ganha uma eficiência de localização de documentos quando o seu arquivo é organizado, as pessoas de pronto já localizam o documento que foi buscar, né? Evita, gente, retrabalho e perca de tempo, como eu falei, tá? Então, isso a empresa busca no colaborador, busca no profissional. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Com o passar do tempo, o colaborador ou o profissional, ele já tem feito essas rotinas há muito tempo. Está no cargo há muito tempo, sempre fazendo as mesmas coisas, seguindo as mesmas sequências, né? E ele acaba por se acomodar, ele acaba por achar que aquela atividade é cansativa, é monótona, não muda, não tem nada de novo, não tem nenhum desafio, e acaba até se menosprezando, achando aquela atividade que não está agregando. Tá certo? Aí ele começa a fazer o quê? Perde a produtividade, ele já vai fazendo mais devagar, ele já vai fazendo de qualquer jeito, fica desanimado, né? E aí a qualidade no serviço dele vai por água abaixo. Qual o problema nisso? Se ele tá desse jeito, a empresa vai estar pior, porque vai perder muito tempo para achar o documento, vai ter que reorganizar, vai ter que reembalar, renomear. E, gente, isso dá uma mão de obra, né? Muito grande, um desgaste. E quando se precisa de um documento urgente? E quando o relatório não está no prazo? E quando o relatório, esse mês, o indicador de assiduidade vem no tópico 1. No mês que vem, o indicador de assiduidade vem no tópico 10. E aí, quem vai ler, quem vai receber o documento, vai, poxa, cadê isso aqui que não tem, que não veio, não acho? Né? Então, é por isso aí. E aí, por esse problema que nós vimos aqui, esse sentimento do colaborador, né, acaba gerando esse desgaste aí vai ter que ter uma reunião, vai ter que ter uma conversa, vai saber o que é que está acontecendo, e se ele não melhorar, infelizmente, vai mudar de cargo, né, de posto, de líder, e se ele também assim não melhorar, infelizmente, não fará mais parte da equipe. Então, tem que tomar cuidado, gente, muito cuidado. O terceiro ponto são as orientações e decisões. Comunicação de novas decisões e mudanças, tá? Então, a empresa, ela está em constante movimento. A empresa o tempo todo está se adequando, está mudando, está se flexibilizando para se manter no mercado, se manter sustentável. E, para isso, ela precisa estar atualizando também, né, os seus colaboradores, os seus profissionais. Ela precisa estar repassando conhecimento, técnicas, dinâmicas, para que esses profissionais consigam se atualizar, eles consigam acompanhar o ritmo da empresa. Então, o que a empresa faz? Toma decisões e comunica os profissionais. Realiza orientações de imediato a esses profissionais, remodelando a forma das atividades, auxiliando, indicando onde estão as mudanças, né? Vamos ver. Olha aí, as empresas podem se utilizar dessa estratégia de orientação coletiva ou individual. Por quê? Porque quando essa orientação, essa mudança, na verdade, quando essa mudança de estratégia, quando essa mudança de área, essa mudança de protocolo, de rotina, ela acontece, ela tem que ser comunicada. Aquele setor, aquela área ou aquela pessoa que vai ser diretamente afetada. Tá certo? Então, por isso que eu digo que ela tanto pode ser coletiva, quando essa orientação, ela envolve muita gente, envolve um setor, uma área, ou até mesmo a empresa toda,
né? Por exemplo, vamos dizer que a empresa esteja se preparando para uma certificação. Então, a empresa, todas as áreas vão receber orientações a respeito do processo de certificação, né? Vão receber essa decisão que a empresa está investindo e que conta com o apoio dos profissionais para estarem não só participando dos treinamentos, das orientações, como apoiando essa decisão, vestindo a camisa com a empresa. O colaborador ou o profissional que vestir essa camisa, ele estará com certeza cumprindo, né, atingindo a sua competência de comprometimento organizacional. Contudo, se for aquele que critica, aquele que não entendeu e não pergunta para entender, aquele que só gera críticas, tímido contra, que detesta mudança, não vou fazer, sendo bom ou mal, não vou fazer, que convence o seu grupo, né, de pares, os seus colegas do setor, a também não aceitarem, a boicotarem, então você está indo contra a empresa. Você está indo contra essa competência de comprometimento organizacional. E isso não é bem visto, gente, não é bem visto, tá? Então, o que é que acontece? Pode ser utilizado como instrumento de treinamento mais curto e objetivo quando se refere a uma mudança completa, institucionalizando, por exemplo, institucionalização de boas práticas ou alteração de rotina. Como eu falei, né? Então, essa orientação individual, ela vai acontecer quando só uma pessoa está infringindo uma norma, por exemplo, um profissional está indo contra, né, alguma rotina, né? Ele está fazendo sentido contrário da rotina, então ele vai ser orientado. Ele vai ter uma conversa, o líder vai ter um feedback com ele e vai apresentar para ele o caminho certo, né? Mostrar para ele, ó, você está indo para cá, mas o correto é ir para cá. E por que é para cá? Vou te explicar. É assim que o líder deve fazer, né? E se for algo que seja apenas, né, de comunicar uma decisão, também pode ser individual, se for apenas aquela pessoa que estiver envolvida na mudança. Tá certo? É isso aí, bora aqui. Onde estão as orientações, né? Vamos ver. Comunicação em loco. Comunicação em loco, gente, são as orientações escritas, repassadas aos envolvidos, comunicando a alteração de rotina ou novas decisões operacionais. É um exemplo, tá? Essa comunicação acontece quando o líder vai até o seu setor e faz aquela orientação por escrita com todos, né? Ele comunica verbalmente, ele explica e colhe a assinatura de todos aqueles que ouviram, que entenderam no documento, né, que vai servir como protocolo de repasse dessa orientação. Então, foi uma comunicação no local de trabalho do profissional, tá? Uma orientação também é a reunião e treinamento. A empresa, ela precisa realizar reuniões e treinamentos. E as reuniões e treinamentos, eles têm um cronograma, eles obedecem aí um processo, né, de prioridade, e os colaboradores, os profissionais, eles são chamados, né, eles são convidados a participarem dessas reuniões e treinamentos. E dentro delas acontecem as orientações, né, das mudanças, das adequações, do que precisa ser melhorado, né, das novas leis, dos novos protocolos, se surgir uma nova normativa, tá certo? Então, esses acordos, essas conversas, elas acontecem nas reuniões. E você está comparecendo às reuniões que é convidado pela sua liderança? Você participa dessas reuniões? Participa dos treinamentos? Ou você é aquele que fica só esperando no outro dia alguém chegar para você para passar o resumo, né? E aí? Qual é a sua postura frente a essas reuniões e treinamentos, né? Nem sempre as reuniões e treinamentos, elas acontecem no seu horário de trabalho. Muitas vezes pode acontecer fora. Depende muito da área que você atua, depende muito do seu cargo, da sua posição, né? Então, é muito importante, gente, que você se atente, o profissional se atente a
esse ponto das orientações, tanto nas comunicações em loco, como nas reuniões de treinamento. Comparecer. Se não puder comparecer, justifique, né? Se não puder comparecer a todas, se for uma empresa que tenha muitos treinamentos, né, muitas reuniões, mas justifique, venha uma sim, outra não, né? Venha 2 ou 3 sim, aí de vez em quando falta uma. Eu não estou sugerindo você faltar, mas você tem que entender que você também tem que se esforçar a comparecer, tá certo? Você tem que se esforçar a comparecer. Se for no horário de trabalho, não tem o que fazer, não tem o que fazer, você vai, tá certo? Qual é o problema? Sempre tem um problema, né? Esse problema, gente, é o lado do profissional. Por que que ele tem problema em cumprir, né? No caso, as orientações e decisões dessa sequência. Os colaboradores veem as orientações como imposições e aumento de serviço, como mais um papel a ser seguido, a ser protocolado, a ser cumprido, a ser escrito. Né? Então, o que é que ele entende quando chega uma decisão, quando chega um convite para uma reunião, um treinamento, uma orientação? Ele entende que é mais uma rotina a se fazer, que é mais um protocolo para preencher. Ele entende que é mais uma reunião, que ele não vai conseguir dar conta do fechamento, porque já participou de várias reuniões esse mês, porque são muitos treinamentos, né? Então, ele começa a colocar isso como um empecilho. Muitas vezes não recebem as informações completas, justificando a alteração ou implantação de algo novo. O uso exagerado da ferramenta pode gerar confusão na lembrança de qual está em uso e qual está em desuso. Aqui eu abro um pequeno parênteses para o cuidado que a empresa tem que ter para com o excesso de orientações, né? Reuniões e treinamentos, por exemplo. Porque nós não somos máquina, né? Nosso cérebro, ele grava aquilo que é marcante, aquilo que a gente usa todo dia, porque a aprendizagem, ela se dá por repetição, né? Então, o que é que acontece? Você nem conseguiu aprender direito a última orientação, né? O que foi sugerido e solicitado no último treinamento, já chegou um outro. Aí o que você faz? Você tem que desaprender para aprender. E isso leva um certo tempo. Né? Para algumas pessoas é instantâneo, é muito rápido. Mas para outras não. Para outras, essa nova aprendizagem dessa mudança requer tempo para ele ter essa habilidade, adquirir novamente a habilidade, né? Para que ele possa exercitar, errar, cair, levantar, né? Então, tem que ter cuidado com o excesso. Por quê? Porque o excesso vai gerar uma confusão. Gente, e agora? É com quem que eu falo isso aqui ou que eu entregue isso aqui? Já mudou tantas vezes, já mudou tanto, que agora eu não sei mais nem quem é. Aí gera perguntas desnecessárias, perguntas feitas no corredor, a líderes errado, né? Gera uma situação desconfortável porque ele embaralhou as orientações, né? Então, qual é a participação nesse embaralhamento proporcionada pela empresa? A gente tem que entender isso, tá? Quarto ponto, capacitações e reuniões. Qualidade nos produtos e serviços, certo? As capacitações, elas têm como objetivo fazer com que o profissional se capacite, seja treinado, esteja com habilidade para resolver situações, para treinar outras pessoas, multiplicar o conhecimento, para exercer com habilidade, com qualidade, aquela atividade operacional a qual ele foi treinado, né? Então, o objetivo é qualidade, tá bom? As empresas que possuem foco no crescimento sustentável promovem capacitações, treinamentos e reuniões periódicas, tá? Então, por que as empresas mais ligadas na sustentabilidade do seu negócio capacitam seus profissionais? Porque nem sempre as empresas encontram os profissionais prontos no mercado de trabalho. Né? Encontram esses profissionais ainda precisando se adequar, né, à forma com que a empresa trabalha, precisando se atualizar,
Muitos deles vêm ainda, como eu posso dizer, verdes, né? Sem experiência. E essa experiência vai sendo adquirida, né, e complementada através de quê? Através das capacitações e dos treinamentos oferecidos pela empresa, tá certo? E você, profissional, tem que dar valor a esses momentos, porque você está recebendo de graça uma capacitação, um treinamento que é fundamental para o exercício da sua atividade, né, na sua rotina. Ok? Que se a empresa não oferecesse, você teria que buscar fora. Porque é uma responsabilidade sua saber fazer aquilo que você assumiu como desafio, você aceitou. Então, você que tem que buscar o conhecimento profissional. Você que não sabe que tem que buscar. E que você que sabe tem que ficar constantemente se atualizando, se melhorando, para que não abra precedente de fazer errado, de cometer falhas, né? Ok? O intuito é atualizar os profissionais com as novas práticas do mercado para obtenção de produtos e serviços com maior qualidade, com maior segurança, atendimento, conforto e credibilidade para o cliente. Então, esses treinamentos capacitam os profissionais e lhe entrega conhecimento para seu melhor desempenho profissional e gera empregabilidade. Tá certo? Você, quanto mais capacitações e treinamentos tiver, você vai ter habilidades para gerar projetos, para se diferenciar dos demais que não têm essas capacitações. Além de que você vai ser bem visto por sempre estar presente, vai receber a maior confiança e credibilidade da liderança, porque você veio aos treinamentos, você replicou, você exerceu, você colocou em prática. Então, você é aquela pessoa que, se tiver uma lista de demissão, você não estará nela. Porque você contribui, veste a camisa, né? Você entende a importância de se capacitar, você vem, quando não vem, você busca fora e traz. Então, é para isso que nós estamos dentro de uma empresa, gente. As reuniões, elas aparam o quê? Aqui, ó, as arestas, elas resolvem situações, geram espaço para sugestões de melhoria. Então, participar de reuniões é super importante. Onde as capacitações e reuniões estão? Plano de capacitações e no feedback. No plano de capacitações, a liderança elabora um plano de capacitações anual, pode ser semestral. Isso aqui quem escolhe é a empresa, quem define é a empresa, tá certo? E aí, o que é que vai ter nesse plano? Os temas. Vai ter o mês, vai ter o tema, né? Pode dizer qual é a competência que aquele tema se refere. Dentro de quê? Das necessidades vistas pela liderança para com sua equipe. Uma equipe que tem X novatos, uma quantidade de novatos considerável, ele tem que iniciar os treinamentos do nível mais baixo até chegar ao nível mais elevado, uma vez que tem muito novato. Então, ele pode seguir essa estratégia. Se a equipe já é equipe veterana, que não tem novatos, ou tem poucos, por exemplo, ela pode dar continuidade. Não precisa mais ficar revisando o que passou, mas ela dá continuidade, vai aprofundando esses treinamentos, trazendo novas pautas, certo? E essas estratégias, quem bola é a liderança, né? Quem redige elas é a liderança. Mas é bem interessante já ter uma programação para que o líder não corra o risco de repetir treinamentos, de trazer temas semelhantes, mudando pouca coisa, mas a essência é a mesma, né? Então fica cansativo, fica monótono. Então, assim como gera um calendário de reunião com a equipe, da mesma forma que gera treinamento, gera um calendário de reunião. A reunião ela é diferente, porque ela vai tratar dos pontos que aconteceram durante aquele período. Pontos que foram alinhados de imediato, quando foram prioridades, e pontos que
precisavam reunir a todos para que fosse comunicado, que fosse dito o que aconteceu, o problema que aconteceu, como foi corrigido e o que não deve mais acontecer, como vai ser evitado, né? A reunião também recebe as sugestões dos profissionais que participam dela, fica registrado. Então, tem aí essa importância. O feedback está relacionado às lideranças no ato que eles repassam, né, para os seus profissionais, como foi o desenvolvimento durante um determinado período. O feedback, ele não é feito apenas no período de experiência do profissional, é feito o tempo todo. Sempre que é necessário, o líder tem que estar junto, passando aí um retorno de como foi o desenvolvimento, como foi a atuação, como se deu aquela solução para aquele profissional, para que ele saiba se ele foi assertivo ou não, para que ele saiba se ele precisa se capacitar mais, para que ele saiba o que ele precisa, que ele está deixando a desejar e ele precisa atuar de outra forma diferenciada, né? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos que a empresa está vendo nele. É muito importante. Não é só o que eu me percebo, mas o que a empresa está enxergando em mim, para que eu possa dar aquilo que a empresa está querendo receber e me tornar, então, assim, uma pessoa que vai trazer os resultados esperados, certo? Então, nesse feedback, existe aí um momento do líder repassar ao colaborador quais são as ações que ele pode estar desenvolvendo para se capacitar, para melhorar, para manter aí uma qualidade, né, dentro do seu trabalho. Mas qual é o problema disso? Muitos profissionais sentem que estão trabalhando quando são convidados a participarem de treinamentos e não percebem que estão ganhando um conhecimento a mais que gera empregabilidade, né? O problema é que o profissional, existem profissionais, não estou dizendo que é todo mundo, né? De forma nenhuma. Ninguém é igual e não existe nada que não tenha exceção. Mas o que é que acontece? Tem profissional, gente, que não gosta de jeito nenhum de treinamento, que acha que já sabe tudo, que acha que já tem tempo na empresa, já sabe fazer de cor e salteado aquele trabalho. Só que o que acontece? Acontece que ele já está na rotina há tanto tempo e que ele já entrou naquela zona de conforto que nós falamos antes. E isso é ruim, e isso cai a produtividade. Né? E o treinamento, ele vai fazer com que a pessoa aprenda novas táticas, novas estratégias de fazer melhor. O treinamento, ele vai trazer novas ferramentas, apresentar novas metodologias, né? Trazer um ânimo novo para aquele profissional que já está há bastante tempo. Né? E ele fazer com que ele se mantenha na produtividade, na eficiência e na qualidade. Entendendo que essas capacitações ofertadas geram empregabilidade. Quanto mais treinamento e conhecimento você adquirir em diversas áreas, né, mais chances você tem de se manter no seu emprego, porque você é aquele profissional coringa, que se colocar num setor para cobrir férias de alguém, vai dar certo. Se colocar no outro para cobrir férias de outra pessoa, vai dar certo. Você está indo porque quer aprender, porque gosta de desafios, porque gosta de estar junto, né, de conhecer novas pessoas, de aprender novas rotinas, né? Agora, tem pessoas que vê isso de outra forma, vê como exploração, vê como algo que a empresa está fazendo para economizar, mas não é, gente. São estratégias para fazer com que gere aí pessoas desenvolvidas, capacitadas, né, experientes dentro da empresa, que possam estar crescendo junto com a empresa e até galgando novos cargos, novas posturas profissionais, subindo, ascendendo na carreira profissional, tá bom? E ainda lembrando que todo esse conhecimento que você adquire aí fornecido pelos treinamentos e reuniões nas empresas, caso um dia você venha sair dessa empresa, você não vai deixar esse conhecimento numa gaveta lá na empresa, vai levar com você, vai estar tudo na sua pasta, na sua mochila, né? Então esse conhecimento vai ser válido para a sua casa, para a sua família, para a nova empresa onde você vai estar. E aí nós trazemos duas soluções para essa situação do comprometimento organizacional. Primeira, para um profissional ser considerado comprometido com a empresa e principalmente com sua profissão,
né? Porque ele leva o nome da profissão, é o administrador, é o contador, é o enfermeiro, é o economista, né? E principalmente com sua profissão, ele precisa atender os 4 pontos que nós falamos aqui, né? Rotinas, que mais, gente? Rotinas, treinamentos, reuniões, capacitação, né? Decisões e orientações, certo? E aí, precisa atender esses 4 pontos vistos, assim ele terá a oportunidade de crescimento na carreira. Se ele não buscar atender os 4 pontos, dificilmente a empresa vai permitir com que essa pessoa evolua dentro da empresa. Vai fazer com que ela que ela permaneça onde ela está, se ela estiver trazendo resultado. Porque se ela não estiver, nem nesse canto ela fica mais. Mas enquanto ela estiver trazendo resultado onde ela está, né? Deixa ela quietinha lá. Mas você que quer crescer, você que quer decolar, você que quer ascender na carreira profissional, chegar a cargos maiores, você precisa ter esse comprometimento organizacional. Entender que a empresa espera isso de você. Não é algo extraordinário que você vai ganhar um troféu porque está sendo comprometido, não. Mas é algo que vai fazer com que as portas se abram para novas oportunidades, que a empresa vai entender que você é um forte candidato. 2, se o profissional não consegue ver com bons olhos os 4 pontos assinalados na empresa que ele terá, né? Então ele deve fazer algumas reflexões. Você não consegue cumprir as normas da empresa, você não consegue aceitar as orientações, é difícil para você, então você tem que fazer algumas perguntas. Tipo, eu estou no lugar certo? É a empresa que eu quero estar? É a função que eu quero estar? É o cargo que eu quero estar? Sabe? Você tem que começar a perguntar: o que é comprometimento organizacional para mim? O que é isso que eles querem? Por que eu não consigo aceitar, eu não consigo fazer, eu não consigo entender? Faça uma autoavaliação, uma autoanálise, entenda se você está ligado com a missão e o propósito da empresa a qual você está, para que você tenha resultado e respostas a essas perguntas, tá? As pesquisas revelam, né? Eu peguei aqui, trouxe vários recortes, falando o quê? Que as grandes empresas, elas demitem por problemas comportamentais, elas admitem, certo? Por competências, mas demitem por comportamentos. Então, quando você entra, você mostra o quê? Suas competências, suas habilidades, seus conhecimentos, seu currículo, seus cursos, aí você entra. Contudo, no decorrer do tempo, você vai mostrar lá o seu comprometimento, o seu comportamento. E se esses 2 pontos forem contra ao que a empresa tem para você e para os demais da empresa, então, meu amigo, infelizmente, você não vai dar continuidade à sua carreira nessa empresa. Tá? 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Então, por isso que o seu comportamental, por isso que o seu comprometimento comportamental é tão importante para lhe manter na empresa, para proporcionar seu crescimento na empresa. As únicas grandes companhias que conseguirão ter êxito são aquelas que consideram seus produtos obsoletos antes que os outros o façam. Aí o nosso grande Bill Gates, tá? Então, antes de você se tornar defasado, crie-se logo um novo modelo. Antes de você ficar para trás, conheça outra técnica, outra metodologia, estude, se capacite, antes que chegue e deixe você para trás, né? Então, você tem que estar em constante movimento. Nós não paramos no tempo, gente. O profissional nunca para de estudar e de se capacitar. Tá joia? Então, essa sou eu, Velma Freire, empreendedora, professora, mentora, treinadora. Estou à disposição. Entre em contato comigo, né? Para tirar dúvidas, para que a gente possa aí de repente fechar aí umas aulas, um contrato, né, de mentoria, de auxílio nas atividades, nos treinamentos, fico à disposição, pessoal. Tem uma página no YouTube,
decola.gestor, @decola.gestor, também disponível aí no Instagram, né? Então, me visite, siga, curta, dê um like, vamos compartilhar juntos e ajudar mais pessoas. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês, pilotos, amigos e amigas. Um grande beijo. Tchau!